A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. De antemão, quero dizer assim, irmãos. Procure, irmãos, não só ouvir, mas também praticar cada mensagem pregada por mim. Amém? Hoje nós vamos iniciar aqui o terceiro áudio do Se Pôr na Brecha, Ezequiel 22:30. Vamos lá? Acredito que o áudio de ontem o pessoal achou que ficou um pouco sem açúcar. Irmãos, eu dou lugar e Deus usa, a gente tem que respeitar e deixar acontecer, né? Mas ninguém reclamou não, todo mundo gostou. Vamos lá, Ezequiel capítulo 22 e o verso 30, que diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Essa palavra, ela é o título da nossa mensagem, né? Se pôr na brecha, se pôr na brecha, e a gente tá aprendendo aí que temos que buscar pelas vidas, né, irmãos? Temos que buscar pelas pessoas e fazer a vontade de Deus, não a nossa, não a do homem. Porque o homem não vê como Deus vê. E Deus também não vê como o homem vê. Tá entendendo? Nós temos que compreender o que Deus quer da nossa vida. Nós temos que compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida, né? Nós aprendemos bastante coisa ontem e acredito que vocês gostaram, né? Eu sei que vocês entenderam o que Deus quer passar pra gente. E eu sei que Deus tem um compromisso muito profundo com cada um, né? Eu acho que às vezes, irmãos, nós temos que deixar os nossos ouvidos abertos para a palavra de Deus, mesmo que seja uma palavra pesada. Tá entendendo? Isso é uma coisa assim que tá dentro da gente. A gente pondera muito a palavra do Senhor. E Deus não quer dessa maneira. Deus quer que a gente dê lugar para a palavra dele, que a gente escute a palavra dele. Tá entendendo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias está antes de Ezequiel, já que nós lemos Ezequiel. Procure aí Jeremias capítulo 29. Vamos lá. 29 verso 11. Você já está achando? Eu já achei. 29:11, eu vou fazer a leitura que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós. Uma frase muito bonita, né? Quem falou isso foi Deus, escrito por Jeremias aqui, né? Que, na verdade, quem não foi nem Jeremias que escreveu, né? Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Mas eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz. É o pensamento que ele tem de você. É o pensamento que ele tem de você terminar a sua vida bem. Mas quais são os pensamentos que você tem do seu pai, da sua mãe, do seu marido, dos seus filhos? Por que está desistindo tão cedo? Por que acha que já perdeu? Por que você acredita que não vai conseguir? Por que se olha no espelho e não se enxerga, achando que não é capaz de nada? Como é que pode dizer que aquela pessoa que você antes dizia que amava, hoje é uma porcaria e não presta? Sendo que você está tocando numa criação de Deus, porque Deus disse que tudo que ele fez foi bom. Como é que você fala que o que ele fez não é mais bom? Como é que você fala que aquilo que ele fez não presta, que é uma porcaria? Pense. Nós aprendemos aí em alguns áudios já, né? Na sua visão, tudo está como deveria estar. Exemplo, bem feito para eles que não estão com Cristo, porque não querem nada de Deus. Todo dia, em vez de ir para a igreja, tá indo pro bar, encher a cara. Tão bem feito para eles. Se tomar uns tiros, se morrer, é assim que as pessoas pensam? É assim que você talvez está pensando? Pode não. Que benção, você conseguiu dinheiro, comprou uma casa? Ótimo, glória a Deus. Ah, você agora também comprou um carro? Maravilha. Que maravilha. Mas tem pessoas piores que você. Pessoas que não alcançou a mesma graça que você alcançou. E não é porque ela não alcançou a mesma graça
que ela não presta. Não é que porque você tem dinheiro para jogar no chão aonde tem um mendigo deitado, você é superior a ele. Lembre-se de Lázaro e o rico, a parábola que Jesus contou. Cuidado, recebestes bem na sua vida, e esses homens aí só receberam mal. Cuidado, o jogo pode virar. Então tenha compaixão das pessoas que necessitam de você e se ponha na brecha por eles. Você já parou em algum momento e pegou o nome de uma pessoa e falou assim: esse eu vou orar todo dia. Se Deus vai fazer a obra ou não, não é mais problema meu, mas eu vou orar todo dia. Se todas as 6.000 pessoas que ouvem o cafezinho hoje sair na rua e pegar um nome para orar, vamos, tente isso. Pega o nome de uma pessoa, pastor, se eu quiser catar 10, 20, se você honrar o compromisso de orar, amém. Mas estou dizendo pega o nome de uma pessoa. Patrão, posso? Qual é o nome do patrão? Francisco, ore por ele. Moça, a senhora trabalha aqui faz tempo? Eu trabalho aqui, tá? E a vida, como é que tá? Tá muito boa não. Qual que é o nome da senhora? Maria. Legal. Vou orar pela Maria. Por favor, motorista, qual que é o nome do senhor mesmo? Roberto. Eu vou orar pelo Roberto. Seu guarda, desculpa, só um minutinho. Como que é o nome do senhor? Alceu? Senhor Alceu, eu vou orar pelo senhor. Moça, a senhora atende aqui faz tempo, eu sei que aqui é agitado, corrido, né? Mas como que é o nome da senhora? Margarida? Eu vou orar pela senhora. Se põe na brecha por eles. Se cada um fizer a sua parte, não espere que o outro faça você. Nesse cômodo de todo mundo esperar que alguém faça, ninguém está fazendo nada. Se todos der as mãos, não sobra mão para atacar uma pedra. Então está na hora da gente agir, da gente pensar e fazer alguma coisa. Eu acredito que a igreja está aberta, mas ela não quer que eles venham empurrados ou machucados. A igreja quer que eles entrem de livre e espontânea vontade, de nenhum problema. Na visão de Paulo, olha como é que anda a situação. Na sua visão, problema deles. Não é assim que a gente pensa? Problema deles, não querem conserto com Deus. Vamos ver na visão de Paulo? 2 Coríntios 4:4. O que Paulo vê com essa situação? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer que Paulo escreveu aqui? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Decora. 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4, 4. Ô irmão, o que está escrito em 2 Coríntios 4, 4? Que o príncipe deste século, né? O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quer dizer que os incrédulos que estavam com você por aí afora, esses que estão do seu lado no ponto de ônibus ou dentro do ônibus, esses que estão com você agora sentado aí na faculdade, na escola, onde for, esses incrédulos não estão enxergando a luz. Sabe por que não enxergam a luz? Porque o Deus desse século cegou. E se o Deus desse século cegou, ontem eu comentei sobre Marcos. Acho que foi ontem. Mas irmãos, Marcos disse o quê? Eis que vos dou poder para curar. Então peraí, se o Deus desse século cegou os incrédulos, eu tenho poder para curá-los. Pegou? Não, pastor, eu sou meio lento para pegar. Tá bom, vamos lá. Eu repito para você. Marcos, capítulo 16. Marcos só tem 16 capítulos, tá? Verso 15, 16 e 17. Vamos ver se dá para ler todos. Marcos é antes de Lucas no Novo Testamento. Um abraço para todos que estão começando a mexer com a Bíblia, né? Irmãos que não liam a Bíblia, não mexiam com a Bíblia, agora, através do Cafézinho com Jesus, está voltando a mexer com a Bíblia. Olha só. Marcos capítulo 16 e versículo 17 diz assim, ó. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberem alguma coisa mortífera. Não lhes fará dano algum. Ponto. Não. Ponto nada. Vírgula. E porão as mãos nos enfermos e os curarão. Tá bom? 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, estão cegos. Um cego não enxerga a luz, então eles estão cegos. Se o cego não está enxergando a luz, quem é que tem que curar eles? Quem tem o poder de cura. E quem é que tem o poder de cura? A igreja de Jesus. E quem é a igreja de Jesus? Ei, você. Dá uma olhadinha para sua mão. Estes sinais seguirão os que crerem.
Estes sinais seguirão aos que crerem. Você pegou essa palavra? Você entendeu? Será que você captou o que Jesus está querendo dizer? Pastor, mais ou menos. Ah, não tem problema não, raciocínio lento é comigo mesmo. Vamos lá. Lucas capítulo 10, 19 e 21. Vamos lá? É só ir um pouquinho para frente agora, você recebe a palavra. Vamos lá. Lucas capítulo 10. Achou Lucas 10? Verso 19 e... Vamos lá. Eis que vos dou o poder. O que Jesus está falando que ele deu pra gente? Um pedaço de pau para enfrentar demônio? Não. Uma pedra? Não. Um estilingue? Não. O que ele deu? Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, pera aí, pastor. Pera aí que Marcos capítulo 16, verso 17 diz, 17 e 18, diz que eu posso pôr a mão nos enfermos e curá-los? Sim. Por quê? Porque 2 Coríntios 4,4 diz que eles estão cegos. Se 2 Coríntios 4,4 diz que eles são cegos, precisa de cura. Se Marcos capítulo 16 diz que esses sinais seguirão os que crerem, e eu posso pôr a mão nos enfermos e curá-los, então eu vou para Lucas aqui e confirmo a vitória. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada da força do inimigo lhes fará dano algum. Ponto. Pegou, irmãos? Eu fiz uma junção de 3 versículos. Espero que você tenha pegado. Tô pregando Bíblia, não é a revista Veja. Tô pregando Bíblia, não é o gibizinho. Eu não tô pregando que Deus vai te abençoar e você vai comprar um carro. Não tô pregando que Deus vai te abençoar e você vai comprar uma casa. Você pode até precisar e Deus também pode te dar. Mas esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é pregar salvação. É necessário que quando eu estiver andando nas ruas de ouro lá no céu, eu trombe com você. Ô, pastor Alex, você por aqui? Que benção. É lógico, né, meu filho? Você acha que eu não ia ser salvo, não? Mas a gente vai se trombar lá no céu. Por quê? Porque eu quero que você seja salvo. Não quero pregar para você prosperidade. Quero pregar para você libertação, santidade, salvação. Isso que eu quero pregar para você. E essa era a visão de Paulo. Então a visão da igreja é que o problema deles é porque não querem vir para a igreja. A visão de Paulo é que o problema está que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Agora, Deus falando sobre sua visão. O que Deus falou sobre a visão dele? Jeremias 4:22. Vamos lá. Jeremias 4:22. Quando eu e Deus senta no sofá de casa para fazer estudo, irmãos, sai faísca. É profundo, tá? Olha só, eu sei que você tem se alimentado, porque vem direto do trono. Eu, humanamente, não conseguiria falar nada disso. Nada. De mim não tem nada aqui. Olha só. Jeremias capítulo 4 e verso 22 diz assim, ó. Olha o que Deus fala da igreja. Porque a igreja pensa que é culpa deles porque eles não querem vir para a igreja. Porque a igreja está com a porta aberta. Paulo falou que a culpa não é deles. Que a culpa é que o Deus desse século cegou eles. Aí o pastor Alex explicou para você, usando que dá para você curá-los, porque você tem poder. Provei em Marcos e provei em Lucas. Agora Deus em Jeremias 4:22 vai dizer para você o seguinte, para a igreja e para você: deveras o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos nécios e não entendidos, sábios são para o mal fazer, mas para fazer o bem nada sabem. Muita gente aí fora só são sábios para fazer a sua própria vontade. Tá entendendo? Eles são muitos ruins de pensamento para fazer o bem, mas para fazer o mal, eles são maravilhosos. Essa é a visão que Deus viu a igreja aí, como a igreja tá. Agora, Deus falando sobre o ímpio. Olha Deus falando sobre o ímpio, meus irmãos. Ezequiel 18:23. Vamos voltar para Ezequiel 18:23. Que está escrito assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Aleluias. Oh, glória a Deus, irmãos, que maravilha, né? Olha Deus falando: desejaria eu a morte do ímpio? Olha que lindo. Desejaria eu a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Profundo. Lucas 18:23. Ezequiel 18:23. Profundo, meus irmãos. Deus não deseja a morte do ímpio. Então seu pensamento está errado com as coisas do mundo. E volte agora e faça o que é certo. Volte agora e se ponha na brecha. Ajude eles, porque eu sei que você pode. Amém?
Irmãos, eu finalizo aqui